Olá! Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudando a doutrina espírita, acrescentando entendimento, compreensão, ampliando a nossa consciência diante da vida, do universo, de Deus. Cada dia mais nos aproximando deste amor divino que Jesus veio à Terra nos ensinar. E que nós estamos aprendendo lentamente e às vezes a duras penas, mas aprendendo, sempre aprendendo. Vamos estudar, né? Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Senhor Jesus, Mestre querido, abençoe o nosso propósito de aprender um tanto mais, estudando os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor, a ampliar o nosso conhecimento, a nossa consciência e melhorar a cada dia a nossa potência de amor. Fique sempre junto de nós, Senhor, amparando-nos nas nossas fragilidades que ainda são tantas e envolvendo-nos no teu amor, Senhor Jesus. Abençoe o nosso planeta, o nosso país e cada um de nós no melhor propósito possível de paz. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, dando seguimento aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras no Consolador, nós vamos começar hoje o capítulo 3º, e por coincidência a Andréia, na oração inicial, pedir a bênção de Deus para o nosso planeta, para o nosso país, hoje que é 7 de setembro de 2001, e por coincidência nós vamos tratar hoje da criação, né? Da criação dos planetas. Nós estamos vendo o livro primeiro e já vimos o capítulo 1º que trata de Deus, e terminamos a semana passada o capítulo 2º que trata dos elementos gerais do universo. Hoje nós vamos começar a ver esse capítulo 3º. Ele vai falar da formação dos mundos, da formação dos seres vivos, vai falar de Adão, de Eva, do povoamento da Terra, né? Vai falar da diversidade de raças, da pluralidade das existências, melhor dizendo, pluralidade dos mundos, e vai falar finalmente, vai abordar algumas considerações acerca do que a Bíblia nos fala, né, sobre a criação. A Bíblia na parte do Antigo Testamento, né? Então é um capítulo muito interessante que começa na questão 37. Nós vamos começar hoje na questão 37, né? Nós vamos, nesse tópico da formação dos mundos, lembrar que o universo compreende a infinidade de planetas que vemos, que não vemos, que sabemos, que não sabemos, né? Dos seres animados, inanimados, né? Todos os astros que se movem no espaço, né? Todos os fluidos que os preenchem, né? Saibamos ou não, tenhamos conhecimento ou não. Então vamos à primeira questão, a questão 37. Vamos pedir para a Andréia ler para nós aqui a questão 37 do Livro dos Espíritos. Quem tiver o livro na mão e quiser acompanhando. O universo foi criado ou existe de toda
a eternidade como Deus. Como nós vimos nas questões anteriores, no começo do estudo do Livro dos Espíritos, nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, a causa de tudo. Deus criou tudo. O que não é Deus é obra de Deus, é obra da criação. Então temos o Criador e temos a criatura ou as criaturas, né? Então o universo foi criado por Deus. O universo não podia ter existido antes de Deus, porque se o universo existisse antes de Deus, o universo teria criado Deus, e isso seria uma inversão, né? Então, nós não temos dúvida de que o universo não se fez sozinho, por si próprio, né? Ele foi feito por Deus. Também não pode ser obra do acaso. O acaso não vai fazer nada. Nós já falamos sobre isso nas reflexões anteriores, né? Então é impossível todo este universo completo, complexo, perfeito, ter sido feito do nada. Então ele foi criado por uma inteligência maior, né? Agora, essa questão nos faz recordar aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Chamado Pedro Pedreira, né? Não sei se vocês se lembram, né? Que não é do meu tempo. Queria, né, provas, né? Então, ou também fazer aquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, a gente fica discutindo o sexo dos anjos. Na verdade, né? A gente deve ter fé, acreditar em Deus, ter essa compreensão que Deus fez tudo, né? E não ficar tanto preocupado com coisas que não levam a nada, né? Mas esse personagem, o Pedro Pedreira, ele era um contestador, né? Então eu imagino aqui eu falando assim para ele: o universo, né? Existe, foi criado por Deus. E ele me perguntando, mas tem prova, tem testemunha? Tem uma gravação de celular da época que Deus estava criando o universo? Isso não existia, né? Nós brincamos aqui com o personagem da escolinha do professor Raimundo, mas quando nós estávamos começando no Espiritismo, na década nos anos 90, 1990, 91 exatamente, nós vimos uma apresentação, né, da juventude do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, do Maria de Nazaré em Votuporanga, e os jovens imitavam os personagens, né? Esse Pedro Pedreira era um personagem na escolinha do professor Raimundo, feito pelo ator Marco Rico, né? Marco Rica. Enfim, mas vamos à questão seguinte, né? Questão 38. Vamos pedir para o André ver. Como Deus criou o universo? Então, é quase outra questão que nos reporta ao mesmo personagem, né? Mas para a gente não repetir, vamos falar de outro personagem, né? Na década de 70 tinha o Planeta dos Macacos, um programa de comédia, e tinha um macaco que chamava Sócrates, né? E esse macaco também fazia as perguntas e fazia perguntas que não tinham respostas, né? E quando ninguém conseguia responder, ele como que se justificando, né? Ele falava assim: não precisa explicar, eu só queria entender, né? Eu não sei se vocês lembram desse personagem. Eu, na verdade, não tinha nascido. André que me falou dele, né? Era lá nos anos 70, 70 e pouco, né? Então, porque como Deus criou, ninguém viu, né? Ninguém estava lá, né? Então o Livro dos Espíritos nos diz: Deus criou. Não tem foto, não tem filmagem, não tem testemunha. Deus vídeo. Criou por sua vontade, né? Então a razão nos diz, né? A inteligência, o pensamento. Raciocínio, né, que leva a concluir, né? A reflexão. É uma questão de lógica também, né? Se Deus é o único que é eterno, que existia desde o sempre, depois tudo foi criado, ele deliberou criar, né? Porque só Deus sabe. A vontade dele. É a vontade de Deus, né? É o máximo que a nossa reflexão consegue chegar, né? A nossa limitação de compreensão também, né? A questão 39... Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos?
Então, Nossa, quanta pergunta inteligente e profunda, né? Filosófica, né? então De Allan o Kardec. texto nos coloca assim, né? Tudo que se pode dizer E o que podemos compreender, né, é que todos os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço, né? Então, nós temos a ciência, né? A ciência tem várias teorias, né? Uma teoria chamada Big Bang, né? Que seria uma explosão cósmica do Sol ocorrida entre 10 e 20 bilhões de anos. Olha só, entre 10 e 20, a margem de erro é 10 bilhões de anos, né? Quer dizer, é uma teoria, não é algo comprovado, né? Então, por essa teoria que nós seguimos, porque Allan Kardec nos disse para seguir a ciência, é atualmente o que a ciência humana conseguiu chegar. Pode ser que com a evolução, o progresso, a gente tenha outras teorias, mas é essa teoria em que houve essa explosão com liberação de energia, né? Depois resfriamento, depois união de elementos químicos, mudanças, né? Essa condensação de matéria que nos fala o Livro dos Espíritos, né? Essa matéria disseminada no espaço foi se condensando, né? E formou, né, os planetas, e depois de muitas mudanças, de 10 a 20 bilhões de anos, chegamos onde estamos, né? É a teoria que é a mais aceita, é a que nós temos, é o que temos para hoje. Tem um monte de teoria, né? Supercordas, não sei o quê. Bom, vamos lá. Próxima é 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo, um princípio de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Aí o texto nos fala o seguinte, né? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Eu me refiro a essa influência em que as pessoas popularmente lhes atribuem, porque todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos, né? Então, é fato que os corpos celestes têm uma força gravitacional, têm uma influência, coisa e tal. Agora, a gente não pode nortear nossa vida, né, pelos astros, né? Isso é que o texto, eu estou repetindo as palavras do texto, o texto chama de absurdo, né? Hoje eu não vou sair da cama porque um astro está alinhado com o outro. Isso não faz sentido, né? Então, tem gente que acredita intensamente nessa influência, né? Que tem gente que só corta o cabelo na lua cheia, né? Eu, quando tinha propriedade rural e confinava boi no coxo, tinha um senhor lá que castrava os boi para mim, só que ele só castrava na lua minguante. Não adiantava que tinha que ser na lua minguante, senão não castrava, né? Era uma exigência dele. Enfim, né? Então, não tem evidências científicas, não tem prova de que a lua exerça alguma influência no crescimento do cabelo, né? Agora, se a pessoa quer cortar o cabelo na lua cheia, na lua minguante... Crescente, para crescer. Então, crescente, ela pode cortar o cabelo, não tem problema nenhum, né? Mas, né, o que nós estamos lembrando é que não há evidências, não há prova científica de que haja uma influência desse tipo, né? O que nós espíritas temos, né, o que nós seguimos na nossa doutrina espírita é que somos responsáveis pelos nossos atos, temos o livre-arbítrio, né? Então temos o mérito do nosso acerto e temos o demérito do nosso erro. Não adianta imputar responsabilidade para a lua, né? Não adianta dizer, ó, eu fiz isso errado, mas é por culpa de tal astro, né? Horóscopo, não sei o quê. Nós somos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. É essa a nossa posição. E respeitamos quem pense de forma diversa, mas é da liberdade de cada um, né?
acreditar no que quiser. Mas respeitar a ciência, né, é um dever, né? Questão 41. 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos, né? Parece que a ciência fala isso, a gente vê lá uma estrela, fala, estou vendo uma estrela, né? Estamos vendo a luz que está chegando aqui para nós de uma estrela que já não existe mais, né? Segundo a ciência fala. Quer dizer, algo que existiu, já acabou, já se transformou e já foi absorvido, né? Então, vimos nas aulas anteriores, nos estudos anteriores, né, que está na Bíblia que viemos do pó, porque no barro, no pó da terra, do barro, porque lá tem os elementos químicos que tem no nosso corpo, né? Então é uma metáfora, né? Então viemos destes elementos químicos, o corpo físico se formou através, né, dessas mudanças e dessas uniões de elementos químicos, né? Então, na verdade, o que a ciência diz é que nós passamos por transformações, né? Então, tem até uma lei de Lavoisier, um princípio de Lavoisier, que é tido como o pai da química, né? Que ele fala assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o homem veio da terra, o pó da terra retornará, né? Um planeta desaparece, aí os elementos que tinham nele são absorvidos para formar outros planetas, né? Então tudo é transformação, né? Quando nós morremos, deixamos o corpo físico, vamos viver num outro planeta habitado, o corpo físico retorna para a Terra, né? E se transforma e assim caminha a humanidade, né? Questão 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? O texto diz assim, não posso dizer-lhe porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria aquele que pretendesse saber ou conhecer a duração dessas formações desde o seu início. Então nós estamos passando por transformações que os cientistas já descobriram que foram milênios. Bilhões e bilhões. Então, são estimativas, né? Então, fala-se, por exemplo, que a Terra teria 4,5 bilhões de anos, né? 4,5 bilhões. Mas e se fosse 10? E se fosse 20? Se fosse 3, que diferença faz, né? Quer dizer, nós não conseguimos nem entender os 50 anos que a gente vive aqui na Terra. 50 anos, né? Tem gente que é um pouquinho mais, né? Nós temos a mesma idade. Tem gente que vai ficar mais velha esse mês e eu corto meu pescoço, mas não falo quem é. Enfim, então, mas é isso, a ciência fala que a Terra teria surgido, né, há 4,5 bilhões de anos, mas tudo é especulação, né? Nós não temos testemunha, não tinha ninguém com o celular lá gravando, né? Então é mais ou menos isso aí, né? O tópico seguinte aí desse capítulo 3º que nós vamos estudar hoje é a formação dos seres vivos. Então estamos falando da formação dos mundos, agora vamos falar dos seres vivos. 43. Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Então o Livro dos Espíritos nos fala assim, no princípio tudo era o caos, né? Os elementos estavam em confusão, né? Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele, né, Allan Kardec, a doutrina, se apoia na ciência. Tivemos um adensamento de energia formando, né, as órbitas, os planetas, coisa e tal, né? Os elementos químicos foram se unindo, se transformando, né? Nós vimos que um hidrogênio, 2 hidrogênios com oxigênio formam uma molécula lá de água e assim por diante, com essas transformações, com carbono, não sei o que, foram surgindo, né, os primeiros seres vivos, né?
os que conseguiam viver no planeta naquela época, nas condições que o planeta tinha. Porque o planeta também está em constante transformação, né? A ciência humana estima que os primeiros homens mais primitivos, né, surgiram há 600 milhões de anos, né? Então, 4,5 bilhões de anos teria surgido a Terra, né? E há 600 milhões de anos, quer dizer, 15% da existência da Terra teria surgido os primeiros, né, os homens mais primitivos, né? Questão 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a terra? A terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou as forças que os mantinham afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estavam em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então, existiam os elementos químicos, né? Que aqui o texto utiliza esse vocábulo, os germes, né? A míngua de um outro vocábulo, né? Seriam os protótipos, né, das estruturas orgânicas, né? Seriam pequenas estruturas orgânicas de uma célula, né? Ou que poderiam dar ensejo a um novo organismo, né? Micro-organismos. Então, a vida em potencial, a vida em estado latente. Para a gente entender isso aí, vamos imaginar uma semente, né? Uma semente de uma árvore. Tem lá uma sementinha, ela tem a vida, ela tem uma árvore ali em potencial. A sementinha é pequenininha e vai permitir o crescimento de uma grande árvore, né? Então é isso, quer dizer, a Terra continha esta vida em potencial, esses germes, né? Que estavam esperando os momentos propícios para se desenvolver, né? Esperando o momento propício. Foram encontradas sementes nas tumbas dos faraós, né? Foi encontrada uma semente de tâmara num deserto, lá onde teria a fortaleza do rei Herodes, em Massada, né? Perto do Mar Morto, né? Perto do Mar Morto. E esta semente de tâmara tinha 2000 anos. E os cientistas deram as condições ideais para ela e ela germinou. Então, olha só o que o texto está nos colocando. A vida estava em potencial, mas digamos que a Terra era muito quente. Então, quando esfriou, quando teve, né, as condições adequadas, a vida foi surgir. A semente estava, por exemplo, num sarcófago, numa pirâmide, sem oxigênio, sem luz, sem umidade. Quando ela teve as condições ideais de umidade, temperatura, ela germinou, né? Interessante que eu e o André estivemos lá em Massada, né? Que era um castelo que tinha a casa de campo do rei Herodes. O rei Herodes é o que mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu, né? Eu estive lá em Massada em 86. André, não sei se esteve lá na época de Herodes? 88, 87. Enfim, então estamos lá. A pessoa vai ficando de idade e perde a noção do tempo, né? Vocês perceberam isso? 86, 87, 88, meu Deus. Enfim, André me levou no colo, né? Olha só, o texto também fala da crisálida, né? Então a gente sabe lá do estágio das transformações, da metamorfose que passa a borboleta, né? Então a vida é assim, ela se transforma, né? Assim, você pega uma criança no ventre materno com 2 meses
no ultrassom, né, no exame, Desse tamanho. e aí se constata, através dos aparelhos, o coração batendo, né? Que demais, do tamanho de um arroz, né? Não sei qual que é o tamanho da criança, né? Um grãozinho, né? Um grãozinho de arroz, e tá lá o coração batendo. Dá pra gente entender? Não dá, né? Meio, né? É difícil. Nossa. Mas é a verdade, né? Então se constata o batimento cardíaco daquele ser em formação, né? Não tem nada, né? Não dá para ver nada, parece lá um grãozinho de arroz, mas tem um coraçãozinho lá batendo, né? Uma coisa interessante da gente pensar também é que uma semente de uma árvore é um grão, a gente podia dizer assim, seco, morto. Que você fala, uma semente tá morta ali. Mas realmente ela morre, aí a gente enterra e ela vira uma árvore. Com umidade, né? Eu gosto de molhar as orquídeas, eu tenho umas plantinhas, e eu percebo o seguinte, ela fica seca, né, de vez em quando, né? Mas parece que morreu. Mas é só jogar uma aguinha, ela fica verde na hora, as raízes, né, e brotam, né, e nascem de novo, né? Mas eu tive uma experiência interessante, nós tínhamos uma propriedade rural e tínhamos tanque com peixe, né? Aí certa feita eu esvaziei o tanque, tirei toda a água do tanque, né, para limpar o tanque. E limpamos o tanque, ficou só aquele barro no fundo do tanque, né? Depois com a mina enchemos de novo o tanque. Aí para nossa surpresa surgiram uns peixinhos, né? E aí o meu funcionário ele ficava falando, mas de onde vieram esses peixinhos, né? Aí ele mesmo falava, acho que os passarinhos trazem no bico. Muito possivelmente tinham os ovos, né, dos peixes que caíram no barro no fundo do tanque, imagino, umidade, não sei, né? Aí com a água, né, eles se desenvolveram, né? Olha só, a vida em estado latente ali. Esvaziamos o tanque, ficou sem água. Limpamos o tanque. Aí quando colocamos água, os peixes surgiram, né? Que coisa interessante. Realmente. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Olha, estavam, né, em estado fluídico, no fluido cósmico universal, no espaço, né, em meio a tudo isso que foi, né, se unindo, se transformando, se movimentando, né, e com energia, movimento. A gente sabe que o movimento, a energia transforma as coisas. A gente bate uma clara em neve, ela vira neve, né? A gente aquece um ovo, ele fica sólido. Então, as transformações, então esses elementos estavam aí por aí espalhados, né? E com as condições ideais foram se aglomerando, se transformando e dando ensejo a outras coisas. Aliás, nós estamos passando... Clara em neve vira neve? Não, vira suspiro. A gema, né? Não, a clara batida vira neve, né? Não, vira suspiro. Enfim, nós estamos convivendo aí com a pandemia, né? Por conta da Covid-19, que na verdade é um vírus, né? O coronavírus SARS-CoV-2, né? Aliás, uma sugestão de nome para grávida, né? SARS-CoV-2, vem cá com a mamãe. SARS-CoV-2. Não. Que esse vírus, coronavírus, teria surgido na cidade de Wuhan, né? Numa das províncias lá da China, né? E atualmente, a imprensa fala todos os dias, estão surgindo novas cepas. A Delta, novas variantes. Estão surgindo novos vírus. Transformando, né? Transformações. Olha. Então, a criação de Deus, dos animais, as transformações, elas não param. Isso que nós sabemos, né? E o que nós não sabemos? Quantas coisas não estão surgindo que nós não sabemos, não fazemos ideia. Então é isso, né? Allan Kardec faz um comentário aí falando dessas mudanças, dessas transformações, né? Enfim, vamos à questão 46. Vamos seguir aqui para a Andréia ler. Existem ainda
seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já no estado latente. Há todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para desenvolver-se o processo de decomposição dos corpos. É um pequeno mundo que dormitava e que desperta. Então, ainda hoje temos o surgimento, não falamos agora do coronavírus, né? E outras coisas tanto, é que a pandemia, né, tomou uma proporção que chamou a atenção de todos. Mas todos os dias a ciência está descobrindo, né, esses novos vírus, as novas doenças, né, ou descobrindo coisas que desconhecia, né. Então estava em estado latente e, né, a própria doença que um homem às vezes tem e que aflora quando ele tem 40, 50, 60 anos, surge uma doença, mas que, segundo a ciência, estava ali desde que ele nasceu, né? O pai tinha, a mãe tinha, então se manifestou naquele momento, mas estava ali em estado latente. Ele já tinha em estado latente, é de nascimento, manifestou quando ele tinha 50, 60 anos, né? Então isso acontece naturalmente, né? Que vai depender das condições ideais, né? Às vezes, né? O desequilíbrio emocional, o estresse, o nervosismo, a agressividade, a desarmonia, a falta de Deus propiciam condições adequadas, campo fértil para o surgimento das doenças, né? Às vezes um estudo, oração, né? Uma vida mais regrada, mais harmoniosa, não permitem que determinadas doenças surjam, né? Determinadas doenças, principalmente emocionais, né? Questão seguinte, 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi daí que se tirou a expressão segundo a qual o homem foi formado do limo da terra, né? O homem veio do lodo da terra. Como vimos nos estudos anteriores, né? O homem é hidrogênio, oxigênio, carbono, tudo isso já estava na terra, né? Tudo isso já estava no barro e no momento certo, quando a terra teve condições, nós estamos passando por transformações do clima, né? Algum dia a terra vai acabar, né? Isso é fato. Se nós continuarmos cortando as árvores, acabando com as florestas, consumindo a água potável, uma hora a Terra vai ficar inviável, né? E surgirão vidas em outros planetas, ou a Terra vai ficar um lugar muito inóspito, muito desagradável, né? E para cá virão espíritos de outros planetas que têm que habitar nessas condições inóspitas, né? Ou aqui ficarão aqueles que não evoluírem, né? Enfim, mas tudo é progresso, tudo é lei de Deus, né? Tudo ocorre porque tinha que acontecer. Quer dizer, o homem já estava na programação e veio, né, no momento adequado, né? Veio quando tinha que vir. Questão 48. Mas a gente tem que lembrar que quando fala assim, né, que a Terra um dia vai se transformar em poeira cósmica e que vai dar origem a outros planetas, isso seria calculado assim em milhões e milhões de anos, viu, gente? Calma, né? Senão ninguém vai me dizer que então a Terra está acabando, né? Não é de hoje para amanhã, não, né? Isso vai milhões de anos. Qual que é a próxima? 48. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Lê a resposta. Isso em 1957? 1847. Ah, tá bom. Bom, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Naquela época, né, é impossível fazer esses cálculos. Atualmente, os estudiosos, né, a ciência, por isso que Allan Kardec sempre disse, né, sempre ficar com a ciência. O que a ciência comprovar é o que nós vamos seguir.
Então a ciência especula, acha, né? Exatamente. Pensa pelo estágio atual da ciência que os primeiros seres vivos, né? Os primeiros seres vivos, não o homem, surgiram há 600 milhões de anos, né? Depois há 600 mil anos, né? Depois há 400 mil, né? O homem de Neandertal, né? A nossa espécie, os nossos ancestrais mais primitivos, né? E depois de 300 a 200 mil anos, o Homo sapiens. Olha a margem de erro aí de 100 mil, né? Quer dizer, nossa espécie aqui teria, né, surgido há 200 ou 300 mil anos. Sim. E 50 mil a 40 mil anos atrás, os primeiros homens, né, que apareceram na África, teriam chegado na Europa, né? Caminhando, indo atrás de alimentos, essas coisas, e povoando todo o planeta. Então, essa é a estimativa que a ciência humana faz, com base no que nós sabemos, mas são informações especulativas, né? Conforme a ciência vai evoluindo, vão aproximando mais, corrigindo cálculos e sendo mais precisos. Mas essa é uma informação absolutamente irrelevante para nós, né? Pela nossa ótica espírita, que a gente deve buscar o nosso progresso moral, espiritual, tudo isso, independente, né, da gente ter surgido na Terra mais ou menos tempo, né? E para encerrar a questão 49, ela fala assim: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? Quando eu era criança, eu tinha uma dúvida assim, mas se nós descendemos do macaco, por que a gente não vê o macaco se transformar em homem nos dias atuais, né? Porque essas transformações são lentas, são demoradas, não é assim, hoje é macaco, amanhã é homem, né? E outra, as transformações acontecem conforme as condições do planeta, momentâneas do planeta, permitem. Então, num determinado momento, tivemos essas transformações. E após essas transformações, o planeta entrou num outro estágio, em que os homens surgiram e os homens passaram a procriar. Então o planeta passou a ter homens, fruto da procriação de homens. Então isso não deixa de ser obra de Deus, obra de criação, obra de transformação, né? Então aquele estágio inicial foi superado, né? E hoje temos cada vez jovens, crianças com mais saúde, com mais inteligência, aperfeiçoando, né? Corpo físico melhor, os jovens nascem cada vez mais altos, cada vez mais fortes, cada vez estamos vivendo mais. Se a nossa geração hoje está vivendo tantos anos, imagina dessa nova geração agora, essa molecada que está nascendo agora, que tem assistência médica, vacina, alimento, eles vão viver muito mais, né, que nós. Isso é sinal de progresso. Para a gente entender melhor e aprofundar melhor nesse estudo aí, a gente poderia citar 2 livros. A Caminho da Luz, que Emmanuel faz uma inserção bem profunda nessa história aí da raça humana. Ele fala quando os corpos físicos dos macacos tinham condições de receber espíritos humanos e vieram espíritos de outros planetas, né? Os segregados de Capela, que reencarnaram nesses corpos e transformaram esses corpos, deram um desenvolvimento maior nesses corpos. Foi só aquela raça específica. E também no livro Evolução em Dois Mundos. Então são também 3, a Gênese, são vários livros, né, que a gente pode aprofundar. Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica, faz um paralelo entre o desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento da alma. Na semana que vem vamos falar do povoamento da Terra, vamos falar de Adão, né? Vamos falar da diversidade das raças humanas. Tenham todos uma boa semana e até a próxima oportunidade. Vamos estudar.